Shalom! Vamos falar sobre o Estado de Israel? Esse pequeno país que tem apenas 22 mil quilômetros quadrados, leva-se 6 horas para atravessar de norte a sul e somente 1 hora de leste a oeste. Ele fica à margem do mar Mediterrâneo e ele faz fronteira com o Líbano, com a Síria, com a Jordânia e com o Egito. Sim, esqueci de me apresentar. Prazer, meu nome é Kelly Cohen e eu espero que você goste das informações que eu vou passar nesse vídeo. Então, vamos lá? Ele não possui praticamente recursos naturais, tendo, no entanto, sido descoberto no litoral reservas de gás natural. Por se localizar em uma parte muito seca, que é chamada de crescente fértil, há escassez de chuva. Porém, o país ele foi super bem sucedido em desenvolver o programa de dessalinização da água. Foi em Israel que surgiu as duas religiões monoteístas. Primeiro foi o judaísmo e depois veio o cristianismo. E é em Israel onde se encontra o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, que é a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Consta em Gênesis, capítulo 10, versículo 19. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Lassa. Mais tarde, essa área se tornaria o antigo Reino de Israel. Então, por volta de 1250 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, os hebreus eles dividiram essa terra, sendo governadas cada uma por uma tribo, havendo então as 12 tribos de Israel, formando uma nação judaica. Então, por volta de 1030 a 928 antes da Era Comum, formou-se um reino judaico soberano, mencionado nas escrituras como a monarquia israelita unida. Então, as tribos, elas eram governadas por juízes, mas eles queriam se assemelhar a outras nações, sendo governadas por reis. Então veio o reinado de Davi, onde Salomão, seu filho, construiu o primeiro templo de Jerusalém. Isso foi por volta de 930 a 970 antes da Era Comum. Ou seja, aproximadamente 3.000 anos existiu um Estado judeu único, que era a monarquia israelita unida, que depois se dividiu em 2 estados judeus, que era Israel e Judá. Tudo isso aconteceu onde é hoje o Estado de Israel. Então vamos fazer um resumo bem rapidinho sobre a história de Israel. O reino de Israel ele foi conquistado pelo Império Assírio por volta de 722 antes da Era Comum. O reino de Judá ele sobreviveu por mais 136 anos até que veio o reino babilônico, Nabucodonosor, que aconteceu? Ele destruiu o primeiro templo. Sim, aquele construído lá por Salomão, que é filho do rei Davi. Então ocorre a primeira diáspora, aonde os judeus eles saíram de Jerusalém para localidades vizinhas. Depois veio o Império Persa. Então, o rei do Império Persa, Ciro o Grande, ele baixou um decreto aonde ele permitiu que todas as nações elas voltassem para as suas terras, com total liberdade religiosa. Então, com isso, os judeus puderam retornar para Jerusalém, sendo chamado o primeiro retorno a Sião. Então, o segundo templo em Jerusalém ele foi construído. O decreto de Ciro ele consta na Bíblia, no livro de Esdras, no capítulo 1. Vão dar uma olhada lá que vocês vão ver isso. Depois dos persas vieram os gregos. Alexandre o Grande ele assumiu o controle de Israel. Ele era um grande defensor da fusão de culturas e deu início ao chamado período helenístico. Então, Alexandre permitiu que os judeus permanecessem e eles eram livres para praticar o judaísmo. Alexandre ele foi sucedido por Antíoco III, que seguiu a mesma linha de Alexandre com relação aos judeus, chegando até a reconhecê-los como cidadãos leais e importantes do seu reino.
No entanto, seu filho Antíoco IV Epifânio, ele não permitiu que os judeus praticassem a sua religião e eles obrigou a adorar Zeus. Seu tratamento aos judeus levou a uma rebelião. Primeiramente foi liderada por Matatias e mais tarde por um homem chamado de Judá, um macabeu da casa dos Asmoneus. Contra todas as possibilidades, ele venceu. Com isso, o templo ele foi recuperado e todos os objetos profanos eles foram retirados. Foi encontrada uma lata de óleo que daria para acender a menorá por somente um dia, mas o óleo ele durou 8 dias. Daí é a origem da festa de Hanukkah. Bem, sendo assim, o Estado judaico ele foi restabelecido pela dinastia judaica dos Asmoneus. Bom, após centenas de anos, os judeus eles eram livres para praticar o judaísmo sem a necessidade de pagar impostos a governos externos. Por volta de 63 antes da Era Comum, houve a invasão romana. E por volta de 66 na Era Comum, ou seja, depois de Cristo, os judeus começaram uma rebelião, mas eles não saíram vitoriosos. O imperador romano Vespasiano, em 70 na Era Comum, ele enviou o seu filho Tito para a Judéia, a fim de acabar com a rebelião. E houve um cerco a Jerusalém e o segundo templo ele foi destruído. Os judeus eles foram mortos e outros exilados, ocorrendo a segunda diáspora, que durou até 1882. Mas sempre houve judeus remanescentes na terra por gerações. O Império Romano ele governou entre 63 antes da Era Comum a 324 já na Era Comum. E durante esse império, Herodes o Grande, ele foi responsável por construções surpreendentes. A cidade de Cesareia, por exemplo, é um de seus grandes feitos. Construída à margens do mar Mediterrâneo, Herodes construiu aquedutos que podem ser vistos nos dias atuais. E ele construiu Massada, uma fortaleza que fica no alto de uma montanha no deserto da Judéia, local este onde houve uma rebelião que levou ao suicídio de judeus, uma parte muito triste da história. Essa história ela foi contada por Flávio Joséfo. Depois dos romanos veio o período bizantino. Todo o Império Romano ele foi obrigado a se converter ao cristianismo, sendo esta uma exigência do imperador Constantino. Sua mãe Helena, ela foi responsável pela construção da Igreja do Santo Sepulcro, que quem visita Israel pode visitá-la também em Jerusalém. Ela existe até os dias atuais. E os judeus nesse período, eles sofreram grandes perseguições. E foi por volta de 630 da Era Comum que os herdeiros do profeta Maomé, após 6 anos da sua morte, eles invadiram a Terra Santa, criando também, com outras conquistas que eles tiveram, o Império Muçulmano ou o Califado. Eles dividiram as terras em regiões, chamando de região dos filisteus, a parte meridional de Israel, de Jafa para baixo. A denominação região dos filisteus, ela foi baseada nos nomes romanos Palestina Prima e Palestina Secunda. E no Império Muçulmano, os judeus eles não foram obrigados a se converterem. No entanto, tanto os judeus como cristãos, eles se tornaram pessoas de segunda classe. Eles tinham várias restrições. Por exemplo, eles não podiam andar de cavalo ou de camelo. Eles não podiam testemunhar num tribunal contra um muçulmano. As suas casas elas tinham que ser mais baixas que as dos seus vizinhos. E assim por diante. Após o Império Muçulmano vieram os cruzados, que permaneceram na região no período de 1099 a 1260. Eles obrigaram toda a população a se converterem ao cristianismo, sendo violentos com seus opositores. Eles passaram a chamar Jerusalém de o Reino de Jerusalém, mas em 1187 eles sofreram uma breve derrota para Saladino, que conquistou Jerusalém. Porém, se reergueram com Ricardo Coração de Leão em 1191. Aí os mamelucos vieram 70 anos depois,
se converteram ao islamismo e ficaram na terra por volta de 1260 a 1517, pois em 1517 a terra ela foi invadida pelo sultão turco Selim I, transformando a terra em parte do Império Otomano até 1917, quando eles perderam a Primeira Guerra Mundial. Então as terras passaram para as mãos dos britânicos. As fronteiras do mandato britânico se assemelhavam ao que é hoje o Estado de Israel, e a região era chamada de Palestina Eretz Israel, que é o nome em hebraico da terra de Israel. O mandato britânico ele terminou após a Segunda Guerra Mundial, e após o Holocausto, em 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas fizeram a partilha, concedendo o Estado de Israel. E em 14 de maio de 1948, surge oficialmente o Estado de Israel. Então, resumindo, teve-se o Reino de Israel, depois os persas, os gregos, a casa dos Asmoneus, os romanos, os bizantinos, os muçulmanos, os cruzados, os mamelucos, os otomanos, os britânicos e o Estado de Israel. Bem, todo esse resumo sobre a história de Israel, eu peguei desse livro maravilhoso, que é Israel, uma história fascinante e incompreendida, que eu vou colocar ele na descrição desse vídeo. Eu acho que vale a pena adquiri-lo quem tem interesse sobre o assunto. Então eu agradeço pela atenção de vocês e Leitraot.